E aí, salve galera, salve quebrada! Estamos aí então começando mais um podcast e hoje ficamos aí para apresentar para vocês alguns comentários sobre a Revolução Francesa. É a segunda parte, né? Nós fizemos para você uma primeira parte que a gente foi até a queda da Bastilha, até o 14 de julho de 1789. Então o rei Luís XVI ele não conseguiu o seu plano, que era parar com aquela Assembleia Constituinte que tinha começado na França. E a Assembleia Constituinte ela começou em 20 de junho de 1789. 14 de julho, o povo derrubou a Bastilha e tirou a possibilidade do rei de ter armas, munições, soldados para conter a Assembleia. Então a Assembleia continuou durante o ano de 89, 90, ficou pronta, né, a Constituição em 1791, exatamente no dia 3 de setembro de 1791. E deixa eu contar para vocês, né, algumas das decisões dessa Assembleia Constituinte. Uma primeira coisa que tem que deixar claro aqui, né, é que os caras mantiveram a monarquia. Então a revolução ela vai se radicalizar com o tempo. Nesse momento, o radical foi limitar o poder do rei, praticamente encerrar o absolutismo, criando uma Constituição. Aliás, né? Os americanos promulgaram realmente a Constituição deles no próprio ano de 1789, entre 87 e 89. A independência deles foi muito com o auxílio francês de Luís XVI. Agora a moda que está rolando lá nos Estados Unidos chegou na França. Algumas medidas que essa Constituição aprovou. Lembrando então que é uma monarquia preservada, embora uma monarquia constitucional a partir de agora. Tem um documento anexo a essa Constituição que é muito importante, muito comentado, é um documento importantíssimo. Ao lado da Carta de Independência dos Estados Unidos do Thomas Jefferson, lá do 4 de julho de 1776, este documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse documento é muito importante. Por quê? Porque, veja só, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos falar um pouquinho mais sobre esta questão do cidadão, é a ideia da cidadania. Então, veja, cidadania. A palavra que era utilizada até aquele momento era a ideia do súdito. Então, a França tinha um rei e você era um leal súdito do rei da França. A partir de agora, você não é mais o súdito do rei tão somente. Você se torna cidadão francês. E a sua lealdade, então, passa a ser a Constituição, a lei, não ao rei especificamente. Aliás, o próprio rei se torna também um cidadão e ele também tem que obedecer às leis. Veja que isto modificou completamente a tendência política do período. Isto que é a revolução, né? A mudança do sentido da vida. Eu sou um bom francês porque sigo ao rei. Não, eu sou um bom francês porque sigo a Constituição. E o rei também é um cidadão e também deveria seguir a Constituição. Engraçado que nessa Constituição, inclusive, como se marca um período de transição, o rei ainda é tratado como o primeiro cidadão, né? Ele é cidadão, mas ele é o primeiro cidadão. Ele tem ainda esse privilégio na Constituição e tudo mais. Então,
Interessante essa discussão sobre os direitos do homem e do cidadão. Falei um pouquinho mais na palavra cidadão, né? Tem essa coisa dos direitos do homem. É interessante essa questão, né? Humanidade, homem. Na carta lá dos Estados Unidos fala que todos os homens nasceram iguais em direitos. Pois é, essa coisa de que o universal é o homem, é como se fosse um masculino. Nesta época, inclusive, apareceu uma mulher que falou mais ou menos assim, né? Bom, se vocês estão falando em direitos do homem, então eu vim aqui para apresentar a Declaração dos Direitos das Mulheres, né? Declaração dos Direitos das Mulheres. Essa moça foi sumariamente ignorada pelos revolucionários. Essa ideia não pegou na época. É interessante, né? Esta ideia, esta época contemporânea está se inaugurando, ser um novo momento na história que eu chamo, né, que é o direito de criar direitos. E um dia, homens brancos proprietários, que eram burgueses, resolveram dizer que eles tinham direitos, né? Não só os nobres, que eram os privilegiados, que todo mundo seria igual perante a lei e que eles poderiam também ser cidadãos, né? Também teriam seus direitos. É que esta moda pegou. E aí depois outros grupos sociais também foram querendo inventar os seus próprios direitos. Nós estamos até hoje dentro deste signo, né? A ideia da liberdade de se criar e se inventar direitos. Começou aí e depois não parou mais, né? Porque daqui a pouco vamos colocar um problema. E os escravos? Né? E as mulheres? E os gays? E os animais? Então a gente pode pensar em muitas situações que são decorrentes desta que começa a ser discutida aqui na Revolução Francesa. Agora, continuando, né, com essas coisas que foram aprovadas lá na Assembleia Constituinte da Revolução Francesa, entre 1789 e 1791, fim dos privilégios feudais aos nobres franceses. Então lembrem-se que a população francesa era algo em torno de 25 milhões de habitantes. E pelo menos ali, cara, uns 80% ou até mais eram camponeses. Então veja só, e em grande parte eles ainda estavam presos àquelas velhas obrigações feudais. É como se o sistema feudal ainda não tivesse sido completamente destruído na França. Veja, estávamos no final do século XVIII. E agora sim, com esta Constituição e com estas leis, esses privilégios são retirados e praticamente então é o fim do feudalismo na França. Não fique aí espantado, porque você vai encontrar na Rússia, por exemplo, essa questão de corvéia, de privilégios feudais aos nobres, prendendo pessoas na terra. Tem coisa lá no final do século XIX. Acho que a libertação dos servos na Rússia o início só se deu em 1861 lá, com o czar Alexandre II. Então, beleza. Agora, tem outro detalhe que eu acho que é interessante, que já vai aparecer também nessas leis que estão sendo feitas aí nessa Assembleia Constituinte, que é aquela questão que a gente debateu no podcast anterior sobre a Revolução, sobre as causas da Revolução Francesa, que foi a ideia de que a França está falida. Então, é um Estado francês insolvente e que isto seria uma das causas da Revolução, né? A França não se entendeu para debater esse problema. Bom, então, até agora a gente não conversou aqui sobre soluções realmente para isto. Claro, uma das soluções será todo mundo ser igual perante a lei, ser cidadão e pagar imposto igual. Está encaminhada aí uma das possíveis soluções desse problema. E aí você também não vai ter mais aquela nobreza privilegiada que vai ficar o tempo inteiro às custas do Estado. Tá.
Mas nós temos aqui uma artimanha que foi feita aqui, especialmente pelos iluministas, que são em geral anticlericais, e há um sentimento anticlerical muito forte, não um sentimento, atenção, não é um sentimento ateu, mas um sentimento crítico a quem administra a igreja, visto como opressor e corrupto. Aqui, todo esse movimento é contra a administração do alto clero e contra a nobreza. Veja só, não há um túmulo de rei francês que não tenha sido violado e atacado ao longo do processo revolucionário. Veja o ódio aos nobres. E aí, grande parte das igrejas também foi atacada. A Notre Dame foi depenada na Revolução Francesa. Depois vai ter que ter lá reformas que serão feitas mais para frente. Então, a igreja é detentora de um grande patrimônio na França. Esta Assembleia vai confiscar os bens da igreja e tornar esses bens da igreja o patrimônio do Estado francês. É claro que isto vai capitalizar o Estado francês e vai ajudar na resolução daquela insolvência que a gente estava conversando antes. Aliás, foi feita uma medida muito interessante que é, agora com este Estado capitalizado, se cria tipo um título do Estado francês, do governo francês, que é vendido, chamado assignats. Então você vende um título do tesouro, vamos dizer assim, para usar um termo moderno, do governo francês, e esse título é lastreado justamente agora que o Estado está capitalizado por meio dos bens da igreja. Esse título é chamado de assignats. E vai ser tipo quase um papel moeda, porque você compra o título, né? Depois é prometido, é claro, uns juros em cima desse título, mas aí tem um prazo para você resgatá-lo. E antes você já comercializa com outra pessoa, você vai passando como se fosse um papel moeda, uma ideia mais contemporânea, a ideia de um papel moeda. Então, muito interessante que os assignats eles vão oxigenar essa economia francesa nesse momento e vão trazer algumas resoluções aos problemas econômicos que os franceses viviam naquela época. Um dos problemas graves lá no final da Revolução vai ser quando forem emitidos esses títulos, além do lastro que existe nos bens da igreja. Fato que vai gerar uma inflação. Então, o período final da Revolução Francesa, o período do Diretório, é marcado pela inflação e uma das causas está aqui que estamos comentando. Parte do clero, então veja, o clero passa por uma situação difícil na França na época da Revolução. Somente depois o Napoleão Bonaparte vai fazer lá uma concordata com a igreja no começo do século XIX, quando as atividades da igreja voltam relativamente ao normal ali. Então veja que é um período conturbado. Então, parte do clero, o baixo clero, acabou aceitando essa situação. Na verdade, foi criado o que se chama regras para a igreja, uma constituição civil do clero. E o baixo clero se tornou clero juramentado, porque jurou aceitar essas condições aí. É claro que tem um alto clero que não vai aceitar isso e será o chamado clero refratário. E aqui é interessante que o clero refratário, mais os nobres, vão fugindo da França. E aí começa a surgir a questão dos emigrados. Imagine o seguinte, a coisa vai extrapolar de dentro da França para fora da França. O que está acontecendo ali é limitar o poder do rei, é uma revolução, grandes, graves e profundas alterações na estrutura da sociedade francesa. E veja, os nobres da Europa, que vivem plenamente o que a gente chamava de antigo regime, absolutismo, poder do clero, estão alarmados. Vai que esta moda chega por lá. Especialmente, vamos pensar lá, o Império Austríaco, o czar da Rússia, o rei da Prússia. Esse pessoal está muito preocupado, o mundo português, muito preocupado, o mundo espanhol, com tudo o que está acontecendo,
Pode ser colocado em xeque aquele velho poder. Isso pode se extrapolar para fora da França. Então, esses emigrados querem lidar com isso de dizer assim, olha, me dá armas, me dá recursos e vamos lá. A gente forma um exército, a gente foge da França, forma um exército no exterior da França e invade a França e retoma o antigo regime. E foi o que realmente estava sendo planejado. Até que se criou a ideia de que o próprio rei iria fugir da França. Olha, vejam só, o rei da França, Luís XVI, fugiria da França para liderar essas forças do antigo regime para recuperar, entrar de volta no país e recuperar o seu poder. O rei tenta fugir no dia 20 e 21 de junho de 1791. É a famosa fuga fracassada do Luís XVI. Ele tinha 2 irmãos que conseguiram fugir. Depois serão futuramente o Luís XVIII e o Carlos X. Mas ele mesmo foi detido numa cidade até fronteiriça, próxima à fronteira da França, na época com o Império Austríaco, que era na cidade de Varennes. Então o rei foi detido, é chamada fuga de Varennes. E depois reconduzido, não mais a Versalhes, né? O rei da França passa a residir em Paris mesmo, no centro da cidade, no Palácio das Tulherias. Meio como se fosse até uma prisão domiciliar, porque pega muito pro rei, o rei tentar fugir do seu próprio país. Isso foi por volta de 21 de junho de 1791. E, então, fracassado todo esse plano, a própria Constituição ficou pronta no dia 3 de setembro de 1791. Essa Constituição, né? Ela marcava a presença do rei numa monarquia constitucional. Isso 1791, vai durar até só o ano seguinte, 1792. E ela estabelecia lá 3 poderes, conforme o Montesquieu tinha pensado naquele livro lá, Espírito das Leis, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Mas aqui é bom até destacar, né, que o voto para eleger lá os representantes do poder legislativo, do Congresso Nacional, né, da Câmara Nacional Francesa, seria um voto, claramente, lógico, né, masculino, e ainda seria censitário, né? E é lógico, já está ali colocada a ideia de cidadania, que nem eu contei para vocês, né? E a ideia de esses caras são representantes da nação. Interessante isso, né? Uma coisa é um reino feudal, onde o poder é completamente descentralizado entre os suzeranos e os vassalos, e o rei é um grande suzerano, mas o poder dele está dissolvido entre seus nobres. Outra coisa é esse Estado moderno, que vigorou na Idade Moderna, em que o rei é absolutista e as pessoas são súditas dele. E agora surge a ideia de um Estado-nação. E as pessoas são fiéis à sua nação. É claro que aqui abre todo o espaço para o surgimento do nacionalismo. Então, o nacionalismo está sendo meio que criado, engendrado por esse processo, né? O nacionalismo depois vai ser usado de maneira extrema e vai acabar levando a grandes guerras mundiais no século XX. Bom, aí é assim. Imagina que a nobreza europeia já estava alarmada com aquelas transformações que estavam ocorrendo e até tentou modificá-las e impedi-las. Não aconteceu e já foi aplicada lá a Constituição, a monarquia constitucional. Então agora estão mais alarmados ainda e claramente os austríacos e os prussianos fizeram uma declaração pública, chamam de Declaração de Pillnitz, dizendo que eles iam formar um exército, uma coligação ali, e que iam invadir a França e iam colocar o velho regime de novo em ordem lá e ia voltar ao poder absolutista do Luís XVI e que quem resistisse
ou colocasse em risco a segurança do rei e da nobreza, seria duramente reprimido. Então, é aí que se cria uma maior radicalização, porque então esta nação que está surgindo aí, o chamado povo francês, povo que está fazendo uma revolução, é protagonista de uma revolução, reagiu a isso. Inclusive fazendo um massacre de nobres que estavam presos e fazendo aquele manifesto Pátria em Perigo, manifesto lá de 1792, que leva à formação de um exército nacional francês. E esse exército nacional francês, o exército dos revolucionários, o exército agora da nação, vai enfrentar esses estrangeiros aí que estão querendo invadir a França. E ao longo de 1792, muitas batalhas, tem aqui o destaque, né, para o canto de guerra do exército do Reno, que inclusive eram soldados que vinham de Marsella, que cantavam o que a gente chama hoje de Marselhesa, né? Avante, filhos da pátria, aparece a palavra pátria, né? O dia da glória chegou. Contra nós, da tirania, o estandarte ensanguentado se ergueu. Ouvis nos campos rugirem esses ferozes soldados? Vêm eles até os nossos braços, degolar nossos filhos e nossas mulheres. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões. Marchemos, marchemos, e que um sangue impuro ague o nosso arado. Esta é a tradução, não é, da tal da Marselhesa. A França está sendo invadida e eles vão defender a pátria. E de fato derrotam os inimigos, os revolucionários derrotam os inimigos na Batalha de Valmy no dia 20 de setembro de 1792. Isso é muito interessante e muito importante, porque aqui tem mais um passo na radicalização. Porque aí sim, na vitória, a partir da vitória em Valmy dos revolucionários, o rei é visto como um inimigo, como um patrocinador dos invasores, e aí cai. E aí sim é proclamada a Primeira República Francesa. Então, a Primeira República Francesa, hoje em dia, é a Quinta República, viu? Hoje em dia, desde 1958, né, Charles de Gaulle criou a Quinta República Francesa. Aqui na Revolução Francesa, a Primeira República Francesa. E aí agora não tem mais a figura do rei, então o rei virou o ex-rei, e aí quem governa a França é o parlamento. Então quem passou a uma nova Constituição, é claro, para a França, em que dará poder à Convenção Nacional. E a Convenção Nacional, ela vai inclusive ter que decidir o que vai fazer com a figura desse rei aí que foi destronado. O que vai fazer aí com esse Luís XVI e com a sua família. Então, quem governa a França a partir de agora é a Convenção Nacional. Há um presidente da Convenção Nacional. E os parlamentares estão agrupados, né, em tendências políticas, em partidos políticos, para usar o termo que a gente usa hoje, né, dentro dessa Assembleia. E aí há aqueles partidos que se sentam à direita do presidente da sessão, aqueles que se sentam ao centro em relação ao presidente da sessão e aqueles que se sentam à esquerda. Então, esses conceitos que nós temos até hoje, né, como direita, centro e esquerda na política, são originados a partir dessa situação que está acontecendo aqui, né? Tem os caras que se sentam à direita que eram chamados de girondinos. Girondinos porque grande parte dos seus representantes eles vinham de uma região francesa chamada região da Gironda. Por isso que eles eram girondinos. Em geral, eles eram representantes de uma burguesia rica, de uma alta burguesia. E alguns membros da nobreza também estavam ali agregados. Já tinha os jacobinos, e esse jacobino vem porque eles se reuniam no mosteiro de Saint-Jacques, que se sentavam mais à esquerda. Né? Esses aí representavam os interesses de uma pequena burguesia e, lógico, né, dos sans-culottes, aquela massa de trabalhadores urbanos pobre, e os camponeses.
Tinha uma ala mais radical ainda que se sentava à esquerda ao alto, nas galerias ao alto. Eram chamados de montanheses. Serão muito importantes, né? Porque daqui que sai Danton, Robespierre, Saint-Just, Marat, né? Esses são vamos dizer assim, a esquerda da esquerda. E havia aqueles caras do centro, ou da planície, ou do pântano. Então os caras do centro, da planície ou do pântano, que se sentavam ao centro. Esses aí eram oportunistas, né? Eles de maneira corrupta oscilavam, né, entre a direita e a esquerda, dependendo do interesse. Quem está predominando, quem está governando a direita, eles vão para a direita. Se quem está governando a esquerda, eles vão para a esquerda. Eram, vamos dizer assim, oportunistas. Então, esta era a configuração da convenção. E é claro que a primeira grande discussão foi o que fazer com o rei Luís XVI. Naquela época, a maioria do parlamento estava na mão dos girondinos. Entre 1792 e 93, a maioria do poder, né, da Convenção Nacional estava na mão da direita, dos girondinos. E ali que foi, então, condenado o rei Luís XVI como traidor da pátria e ele foi guilhotinado. Foi no dia 21 de janeiro de 1793. Essa questão do guilhotinamento também é uma discussão interessante, né? Havia um médico chamado Monsieur Doutor Guillotin, né? Doutor Guillotin. O Doutor Guillotin, ele era um médico. E aquela coisa, né? A Revolução Francesa defende o ideal da igualdade. Então havia a ideia de que o enforcamento não é uma morte democrática, porque as pessoas não morrem igual. Umas sofrem mais, porque no enforcamento você pode dar sorte, né? Você é enforcado e morre imediatamente, mas há muitas pessoas que ficam lá de pendurada por horas sofrendo. E isto então seria um sofrimento desnecessário. Então, pensando no bem das pessoas, o doutor Guillotin inventou a tal da guilhotina, que seria uma lâmina que, jogada no pescoço da pessoa, ela seria morta imediatamente e haveria uma morte igual, né? Haveria até a igualdade no momento da morte. E o rei Luís XVI experimentou, né, esse guilhotinamento no dia 21 de janeiro de 1793. Gente, pensa bem. Os caras estavam alarmados, os caras, né, que eram da nobreza e do clero do resto da Europa, porque limitaram o poder do rei por uma constituição. Imagina quando chega a notícia do guilhotinamento do rei. Cortaram a cabeça do rei. Tinha acontecido isso na Revolução Gloriosa inglesa, né? Tivemos até um podcast sobre isso. Quando cortaram a cabeça do rei Carlos I, lá em 1649. Com o machado. Aqui é a guilhotina. Então isso se repete 150 anos depois. Então o alarme é soado lá na nobreza europeia. E, claro, os caras vão querer invadir a França imediatamente. Então é formada lá a primeira coligação de países contra a França. Gente, vai ter um monte de coligações até a época de Napoleão. Essa é só a primeira coligação. Ela vai durar uns 5 anos, que vão tentar ali retomar o poder do antigo regime na França. Aqui é 1793, né? Isso vai até 1797, essa primeira coligação de países contra a França. E aí, mais uma vez, vai ter a resistência dos revolucionários. Imagina que tudo que vai acontecer a partir de agora, dos próximos 4, 5 anos, a França está no meio de uma guerra, né, de uma invasão externa, de uma primeira coligação, né, de países contra a França. E os jacobinos passam a se destacar muito nessa guerra nacionalista, vamos dizer assim, de defesa dos valores da Revolução. Então, os jacobinos começam a se tornar mais populares e conseguem o predomínio na Assembleia Nacional. Então tem a época de 1793 e 94, quando os jacobinos predominam, tem a maioria. E ali o montanhês Robespierre é o cara que passa a ser o presidente, vamos dizer assim, do país. E ali ele vai inclusive adotar medidas bastante populares. Tem a nova Constituição, cujo voto inclusive era universal, masculino, é lógico. A discussão sobre voto feminino vai ser muito depois.
faz reforma agrária com as terras dos imigrados. Inclusive também, isto é uma verdade, né? Esses revolucionários franceses são contra a escravidão e tomam medidas fortes contra a escravidão, proibindo a escravização nas colônias francesas. Isso tem uma repercussão clara na maior colônia francesa, que era também a maior exportadora de açúcar do mundo, que era o Haiti, chamado de São Domingos. Então, nesta mesma época, começa a rolar uma guerra de independência no Haiti, que vai ser protagonizada pelos próprios escravos, e na França também está acontecendo uma revolução que também defende a abolição e decreta a abolição da escravatura nas colônias. Também o Robespierre adotou um tabelamento de preços, a lei do preço máximo, tentando tabelar os preços dos alimentos, isso que favoreceria os mais humildes. Nessa época, inclusive, que o Robespierre está presidindo a França, tinha um outro revolucionário montanhês também, que era o Marat. O Marat era um cara que na época do Luís XVI era um cara muito ativista, muito perseguido. Inclusive ele se escondia da polícia do rei Luís XVI nos esgotos de Paris. Olha que coisa, né? Inclusive ali, por estar num lugar tão insalubre, conseguiu aí adquirir várias doenças de pele, micoses. Agora ele não precisava mais ficar escondido, pois estava no poder. Mas o preço da sua saúde ele foi um preço alto. Ele ficava imerso, né, em banhos medicinais. Mas ele editava um jornal chamado O Amigo do Povo. E ali ele publicava denúncias, listas de denunciados contra-revolucionários. E essas pessoas eram denunciadas e muitas delas acabavam na guilhotina. Houve uma jovem chamada Charlotte Corday que fez uma conspiração para matá-lo, para calá-lo. Ela acaba marcando um encontro com ele, ele estava na banheira e ela foi lá e o esfaqueou. Então Marat foi morto por essa jovem. Habilidosamente, o Robespierre utilizou dessa situação para ampliar o seu poder. Há inclusive aquele pintor revolucionário chamado David, que fez a tela da morte de Marat, que se tornou uma coisa super icônica e uma imagem muito forte em que a pessoa, né, o francês mais simples, né, identificava no Marat um grande herói, um mártir da própria revolução, e teria que ser honrada a figura desse mártir. E isso dá muita força para o Robespierre ele ampliar seus poderes. Ele acaba então criando o Comitê de Salvação Pública. Que ideia é essa, né? A ideia de que agora não é mais o parlamento que manda, mas um pequeno comitê presidido por ele, Robespierre, que tomará as decisões. É como se fosse, né, uma escala autoritária aqui nesse momento, um golpe. Aliás, ele cria não só o Comitê de Salvação Pública, como também a Lei dos Suspeitos e os tribunais revolucionários. E aí as denúncias, né, só aumentam. Então, se a Charlotte queria diminuir lá o número de mortes, ela se deu mal. Porque daí, nesse momento, os guilhotinamentos só se ampliaram. A gente imagina que até 1794, entre 93 e 94, aí por volta de um ano e pouco, mais de 30 mil pessoas tenham sido guilhotinadas. Nós chamamos isso de período do terror. Período do terror. Nesse momento, então, Robespierre tem o auge do poder. Fica praticamente assim, meio que enebriado pelo poder, se a gente pode dizer assim, né? Inclusive aqui ele vai fazer novas reformas, como por exemplo ele cria o calendário, né? Então ele troca o calendário gregoriano, que é esse que a gente conhece, que a gente usa até hoje, por um calendário revolucionário.
em que os meses do ano são baseados nas estações. Faz sentido até numa França agrária ainda, né? Os meses do ano são ligados às estações do ano, né? Outono, inverno, primavera e verão. E aí os meses, né? Vindimário, brumário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, termidor, frutidor, tem a ver com a estação do ano, né? O que está acontecendo. Até um calendário bem pensado. Então ele faz essa reforma, só o Napoleão depois, que vai retomar, durante a época napoleônica, o velho calendário gregoriano. E, inclusive, de uma maneira bastante criticada, inusitada, ele cria até a ideia do culto ao ser supremo. Ele vai criar a ideia de que, né, a razão, o ser supremo seria a razão deveria ser cultuada. Nesse momento, então, ele concentra demais o poder e começa a eliminar oposições. Na verdade, ele elimina até os próprios jacobinos que o apoiaram. Isso é uma medida até com o tempo bem ruim, porque você vai eliminando pessoas que podem até protegê-lo num futuro. É o que aconteceu, por exemplo, com o Danton. Danton foi um grande revolucionário, participou da queda da Bastilha, e aí ele tentou confrontar o Robespierre e acabou sendo dito como contra-revolucionário e acabou guilhotinado também. Então ele vai se enfraquecendo, à medida que ele fica inebriado pelo poder, vai concentrando, tomando atitudes mais radicais e eliminando os que se opõem a ele. Claramente, ele elimina até pessoas que seriam ligadas à sua própria agremiação política, o que enfraquece ele. Então isso abriu espaço para que houvesse uma reação, que é chamado golpe do 9 termidor. 9 termidor é o mês termidor térmico, né? Deve ser verão. Isso aí deve ser por volta de novembro, se a gente pensar no calendário gregoriano, o mês que corresponde. E uma situação bastante interessante, né? Porque o Robespierre convocou a convenção para fazer um pronunciamento e lá ele disse algumas coisas e entre elas que ele ia apresentar uma lista de contra-revolucionários que eram lá da Convenção Nacional. Só que ele não apresentou no momento, disse que depois ele ia apresentar essa lista. Isto fez com que os próprios membros da Convenção Nacional ficassem alarmados, desesperados e armaram, né, no dia seguinte, quando ele ia voltar para contar lá quem eram os contra-revolucionários que estavam na Convenção Nacional, ele acabou sofrendo um golpe. Ele tentou resistir, correu até a sede do Comitê de Salvação Pública, tentou lá assinar uma medida mais extrema, mas acabou... Aí tem uma controvérsia de que um soldado chegou e deu um tiro nele, que acertou na boca dele, na mandíbula, ou na verdade ele mesmo vendo a situação, deu um tiro na própria mandíbula e foi ali assistido, depois de tomar, ou de dar o tiro em si mesmo, ou tomar o tiro, foi assistido pelos soldados, ainda estava agonizante, praticamente moribundo, quando houve um julgamento qualquer contra ele, e aí ele foi condenado à guilhotina, foi guilhotinado nesse 9 termidor, e perdeu a cabeça. E nesse momento, essa reação termidoriana leva a um terceiro momento da época da Convenção Nacional, quando a planície assume o controle, né? Executou Robespierre e assumiu o controle. E aí a planície vai começar a anular todas as medidas populares da fase jacobina e fazer uma nova Constituição. Eles chamaram de Constituição Ano 3, porque a partir, né, da Revolução começa, tem um novo calendário, inclusive o ano, né, ano 1, a partir da Revolução, ano 2, essa aqui é a Constituição Ano 3, e que dizia que a França seria governada por um diretório. Tem um fato engraçado, interessante, inusitado do 9 termidor, é que naquele 9 termidor estava marcada a execução de uma moça que seria a Josefina, futura esposa do Napoleão,
E, bom, pelo fato de ter tido golpe, então estava marcado para ela ser executada na guilhotina, acabou não sendo executada, foi salva pelo gongo. Veja só que situação inusitada. A Josefina, futura esposa do Napoleão. Bom, agora, de qualquer forma, o diretório passa a governar a França, vai ser essa última fase da Revolução e uma fase muito tumultuada entre 1795 e 1799. A França seria governada ali pelos três poderes, né? Mas ali aconteceria o seguinte, haveria o parlamento, que seria bicameral, que haveria o Conselho dos 500, que seria tipo os deputados federais, e o Conselho dos Anciãos, que seria tipo assim um Senado. E ali o voto dessa Constituição ano 3, né, que estabeleceu isso, seja já de novo um voto censitário. E aí, esses caras aí do Conselho dos 500 e dos Anciãos, eles escolheriam 5 diretores para a França. Esse seria o poder executivo. Agora, esse período foi um período extremamente instável, tenso. Inclusive, aquele papel moeda lá que eu estava explicando para vocês, os assignados, estavam sendo emitidos sem lastro e processo inflacionário forte. E tentativa estrangeira de se invadir a França. Tem uma segunda coligação que acontece em 97, 98, 99, ou seja, mais uma guerra. E tentativas de golpes internos. Houve um golpe monarquista, uma tentativa de golpe monarquista, o retorno à monarquia na França, e que apareceu ali o jovem Napoleão Bonaparte que impediu o golpe. Napoleão ele era inicialmente, em sua juventude, um jacobino e que no 9 Termidor ele acabou preso. Interessante, né, que no 9 Termidor ele foi preso, mas a sua futura esposa acabou não sendo decapitada por causa desse dia. Agora, ele depois foi solto e agora ele era um general e acabou salvando a revolução, né, de um golpe monarquista. Também teve uma última tentativa dos jacobinos voltarem ao poder. Houve aquela conjuração dos iguais, do Graco-Babeuf, mas que também foi malograda. E aqui temos a lição final desta aula. Napoleão acabou a seguir entrando numa missão de invadir o Egito em 1799. Então Napoleão estava no Egito, a campanha militar do Egito. Ali, inclusive, que os seus soldados localizaram a Pedra de Roseta, que foi depois a responsável, né, para auxiliar o Champollion a decifrar lá os hieróglifos. Ninguém sabia ler, que estava escrito naqueles monumentos no Egito Antigo. E a Pedra de Roseta era da época ptolomaica, né, dos faraós ptolomaicos, ou seja, faraós gregos. Eles faziam decretos em língua, né, egípcia, no hieróglifo, e também no grego. E essa pedra acabou auxiliando na decifração dos hieróglifos pelo Champollion. Uma coisa inusitada também que aconteceu nessa campanha do Napoleão lá no Egito. E de qualquer forma, a ideia de conquistar o Egito era atrapalhar a Inglaterra, de ela não conseguir, né, pegar o caminho mais fácil para chegar na Índia, onde ela já estava começando a querer fazer a sua colonização. Bom, Napoleão estava por lá. E a França muito instável. Eu acho que aqui há um cálculo, preste atenção nisso, né? Há um cálculo da burguesia francesa de que ela precisava estabilizar o regime. Então, derrotar a nobreza, o clero, o antigo regime é uma coisa. Agora, depois de fazer isso, criar um regime estável. Então, a ideia de criar um regime burguês estável, liberal. Como fazer isso? Porque até aquele momento a Revolução já estava, né, completando 10 anos e isso não tinha ocorrido. Poderia se radicalizar numa situação mais popular ou poderia retornar à própria monarquia e ao antigo regime. A alta burguesia francesa do período tinha uma visão de estabilizar um regime burguês na França. E a ideia foi uma ideia interessante. Esse diretório ele não está dando as garantias disto.
Mas Napoleão é um general carismático e é um homem com habilidade. Então, a alta burguesia, ela imagina a figura de Napoleão como sendo um general carismático que poderá colocar a ordem na casa. A gente chama isso de solução bonapartista ou bonapartismo, né? O governo de um general carismático que vai poder colocar ordem. No caso aqui, uma ordem burguesa. Então, desta forma, Napoleão é envolvido pela alta burguesia num golpe que é chamado golpe do 18 do Brumário, novamente, né, o calendário revolucionário, que lhe dará o poder. E ele receberá esse poder com o aval da alta burguesia, justamente com a missão de criar um governo estável dentro dos valores liberais. E é isso que acontece lá no 18 do Brumário de 1799. E este bonapartismo triunfa. E Napoleão, então, vai dar sequência ao processo revolucionário. Agora, olha só que interessante, né? Começa uma revolução dentro da França que coloca em xeque os valores do antigo regime. Os membros do antigo regime fazem coligações querendo invadir a França e acabar com isso. No final aparece Napoleão, que ele militarmente ele vai conquistar praticamente toda a Europa. Então, ao invés da Europa conquistar a França, foi a França que conquistou a Europa. Militarmente foi efêmero, logo Napoleão perdeu e tudo mais. Mas os valores liberais espalhados pelo Napoleão ficaram até os dias de hoje. Bom, mais ou menos isso que eu queria falar para vocês sobre a Revolução Francesa. Valeu, um abraço e tamo junto!